Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. No Evangelho de hoje, Jesus nos oferece as parábolas do grão de mostarda e do fermento. 2 parábolas contrastantes. O que a princípio parece pobre e escasso, depois se torna abundante, grandioso e próspero. Este é o reino de Deus. Uma mensagem de confiança na ação de Deus e esperança de que, apesar de todas as aparências, o reino abre caminhos. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, quero me concentrar na primeira parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. É assim que Deus faz as coisas. Ele não se impõe pela força ou pelo poder. Diante do nosso mundo, onde os poderosos brilham com a sua espetacularidade, as coisas de Deus procedem pelo discreto, pelo humilde, até pelo irrelevante. Mas este é precisamente o sinal de Deus. Ele, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, podia se impor pela força, mas quis que o reino crescesse a partir do pequeno. Seu modo de fazer as coisas, e Jesus deixa isso claro em sua própria vida, é de simplicidade, humildade e pequenez. Perguntas-te: sentes facilmente desencorajado pela pequenez do reino? Ou reconheces ali a presença suave, porém poderosa de Deus? Em segundo lugar, quero me concentrar na outra parábola, a do fermento. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega a mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Na parábola anterior, havíamos visto como, no final, um grão de mostarda, a menor das sementes, se torna uma árvore, a ponto de as aves do céu virem fazer ninho em seus galhos. Bem, esta parábola do fermento também reforça a ideia de um pequeno começo e um resultado final marcante. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Embora o reino nos pareça irrelevante, pequeno, até mesmo desprezível, ele tem um poder interior incontrolável. Os bons, os filhos de Deus, essa graça invisível de Deus agindo em nós, mesmo que passe despercebida, já está fazendo tudo fermentar e crescer. De fato, a promessa de Deus é que este reino um dia se cumprirá em todos. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, de anunciar Jesus, de trabalhar pelo reino. Mesmo humildemente, com a nossa fraqueza, estamos fermentando a massa do reino. Estamos semeando o amor de Deus. Confias nesse poder de Deus que ele finalmente prevalecerá e triunfará? Em terceiro lugar, quero me fixar nas palavras finais do texto de hoje. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta.
Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Jesus cita este Salmo 78 para explicar por que fala em parábolas. Não faz para envolver sua mensagem em uma qualidade misteriosa ou para oferecê-la a algumas pessoas puras ou escolhidas, a quem então iluminaria para que pudessem compreender. Jesus fala em parábolas, cujas imagens são tiradas da vida cotidiana, para tornar acessível, mesmo às pessoas mais simples, o que até então permanecia secreto. Em outras palavras, Jesus fala em parábolas para revelar Deus, para tornar conhecido seu amor, a sua vontade, para que possa ser facilmente compreendida por todos. Vemos isso no Evangelho. Jesus nos fez conhecer seu Pai, Deus, de forma completa, simples e imediata, e o fez por amor. Ele diz isso muito bem no Evangelho de João. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. E o que Jesus nos revela não é uma ideia, nem um conhecimento, mas uma experiência de amor. Jesus nos faz conhecer como é o coração de Deus e o quanto Ele nos ama. Nesse sentido, essa revelação do amor de Deus tem um poder transformador. Ela é chamada a transformar nossas vidas. Não há nada mais libertador e transformador do que descobrir que somos amados incondicionalmente, gratuitamente, até o extremo. Medite. Acolhes a palavra de Jesus e descobres nela esse mistério do amor de Deus? Que este Evangelho te encha de alegria, porque Deus te fez conhecer o quanto te ama, mas que também te encha de esperança, porque o reino de Deus está a caminho e um dia será tudo em todos. Senhor Jesus, obrigado por me chamar vosso amigo, por partilhar comigo tudo o que ouvistes do Pai. Obrigado por me acolher e me amar. Hoje te peço, Senhor, que me ajude a trabalhar pelo reino desde as pequenas coisas e que me conceda o vosso Espírito para ser fermento na massa. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.